Salve galera, tudo bem? E aí, como é que vai a caminhada, a jornada da vida? Hoje nós vamos abordar um tema maravilhoso que traz profundo alento, conforto, paz e também assim um tema que traz assim para muitas pessoas indignação, né? Que é a doutrina da soberania de Deus, da completa soberania de Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, nós nos cansamos, né? O homem passa fome, ele precisa comer, ele precisa descansar, mas não o Deus soberano, o Deus infinito, o Deus que governa tudo, em todos os lugares, as coisas visíveis e invisíveis. Ele é o Senhor, o Deus, o grande eu sou. Né? Vamos abordar um pouquinho a respeito disso. Primeiro, a palavra de Deus diz assim, em Provérbios capítulo 16, versículo 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Vamos colocar o seguinte, uma pessoa tem dados na mão, ela lança os dados na mesa, mas os números que vão cair procedem, são determinação de Deus. Nossa, coisas tão pequenas assim, um dado lançado na mesa, Deus tem governo sobre o dado? Sim. É por isso que nós falamos que não existe sorte, não existe azar. As pessoas sem Deus no mundo, elas vivem com medo. O que vai ser o dia de amanhã? E se acontecer alguma coisa em relação à política? E se acontecer alguma coisa? E se eu for roubado? Né? E se faltar alguma coisa na minha vida? Elas sempre têm medo. Por quê? Porque não entendem que o Senhor Deus está no governo de todas as coisas. E como é bom ter um Deus assim, ter um Pai assim. A palavra de Deus diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas pensam assim: então eu não vou passar por problemas na vida, né? Então minha vida vai ser suave, vai ser tranquila. Não, não é isso. Nós vemos, por exemplo, na vida dos apóstolos, quanto que eles sofreram por conta da verdade do Evangelho. A palavra de Deus, quer dizer, a história diz que, por exemplo, Paulo foi decepado. É o fim dele. Mas Deus foi pego desprevenido, né? Pegaram ali Paulo e deceparam ele. Pedro, por exemplo, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo a história, né? Mas assim, os discípulos foram perseguidos, mortos. Mas tudo isto debaixo da completa e absoluta soberania de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Nós não podemos calcular a sabedoria de Deus, mas as pessoas, muitas vezes, nós podemos ficar questionando Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que eu tive que perder aquele emprego? Por que aconteceu isso na minha vida? Ao invés de você ficar questionando a Deus, porque a sua sabedoria é insondável, é impenetrável, porque Ele é o Deus infinito, você pode optar por descansar, que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, de que Deus está governando céus e terra, anjos, demônios, serafins, querubins, Satanás. Nada, eles não podem fazer nada sem que Deus haja ordenado. Nós vemos isso no livro de Jó. Deus fala assim: pode tocar, mas não lhe tire a vida. Ou seja, ele não pode fazer nada, o diabo não pode fazer nada. Se Deus não assim ordenar, querido. Então, como a flecha certeira é lançada no alvo, assim todos os homens estão nas mãos do Altíssimo. Imagine um flecheiro competente. Ele sabe lançar a flecha no alvo. E pega certinho. Que dirá de Deus? Imagine um roteirista de um filme. Já tem filmes que são maravilhosos.
Ele não é competente para criar o filme, para determinar, para fazer a função dos personagens? Sim. Que dirá Deus? Charles Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, ele diz, olha, as pessoas colocam Deus em todos os lugares, mas quando Deus é colocado no trono como soberano, as pessoas rangem os dentes, porque tem dificuldade com a autoridade absoluta de Deus. Muitas vezes as pessoas falam, não, você faz o seu futuro, você constrói o seu futuro. Vamos ver se é assim que diz a palavra do Senhor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração traça, planeja. Não, a gente vai fazer ali, a gente vai abrir um negócio aqui e vai fluir dessa forma e tal, tal, tal. A palavra de Deus diz, tudo bem, trace. Mas o Senhor vai lhe dirigir os passos. Isto significa que nada é por acaso. Deus está guiando os seus passos, você está onde? Onde Deus determinou que você estivesse. E você é responsável por sua vida. E Deus é soberano sobre a sua vida e de todo o universo. Mateus, capítulo 20, versículo 15, Jesus diz assim, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ora, se Deus criou todas as coisas, não é lícito, não está certo ele fazer o que quiser daquilo que é dele? Será que nós podemos contender com o Criador? Por que o Senhor fez dessa forma? Podemos fazer assim. Contender com o Deus infinito. Nós que somos criaturas limitadas, muitas vezes o meu filho fica falando, não, eu quero isso, eu quero... Não, não vai ter. Porque agora não é a hora. Impõe limites. E Deus faz assim, ele impõe limites, barreiras aos homens. Ele levanta uma nação e depois abate ela. Ele levanta povos, depois abate eles. E quem somos nós para contestar o Altíssimo? Ai daquele que contende com o seu Criador, caco, entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? A palavra de Deus está falando assim, olha, quem é você para contender com Deus? Para falar por que o Senhor tomou esse rumo, por que a história é desse jeito, por que minha vida tomou esse rumo? Quem é o caco para contender contra aquele que formou? Nós somos cacos de barro na mão do oleiro. As pessoas têm dificuldade com isso, elas não quero, eu sou livre, eu faço aquilo que eu faço a minha história. Não é assim que nós vemos. Mas o que diz a palavra? Aí, ou a tua obra não tem mãos, tipo assim, você não tem mãos, você não está operando eficazmente da forma como eu gostaria. É a rebeldia do coração do homem. A palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento das coisas. Sabe quando a gente fica perguntando, por que eu fiz assim, Eu devia, por que a vida é assim e tal? Você fica ali conversando consigo mesmo. A palavra de Deus diz, não faça isso. Não te estribes, não te apoia no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Aí você vai ter paz, você vai ter descanso na sua alma. Reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. As pessoas que estão à sua volta, o seu trabalho, a sua jornada diária, reconhece o Senhor trabalhando em todos os teus caminhos. Reconheça nas pessoas que estão à sua volta, no que está acontecendo com a sua vida. Deus está tratando com seus filhos e filhas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Pare de procurar sabedoria em si mesmo. Teme o Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 7. Portanto, adoremos ao Rei da Glória. Nós devemos honrá-lo pela sua tremenda grandeza. Não se apoiar em nós mesmos, na nossa forma limitada de enxergar a vida. Somos como crianças. Muitas vezes os pequeninos não entendem, os nossos filhos não entendem. Mas por que eu quero isso? Não. Deus sabe o que é melhor. Olha só. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Olha só, Isaías 46,
versículo 10, diz assim: que anuncia o fim desde o princípio. Deus está falando, né? E desde as antiguidades, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Quem é este Deus? Que anuncia o fim desde o princípio. Olha só. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele anuncia. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Isso não é tremendo? Por isso nós devemos exaltá-lo em sua soberania e descansar nele. Profundo alento e conforto. Imagine você vai pegar um navio com um capitão que sabe navegar no mar revolto, né? Que tem autoridade. Um velho lobo do mar que sabe dirigir a nau. E aí? Confia nele. Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Os filhos e filhas de Deus exaltam a soberania de Deus e aprendem a descansar cada vez mais e se deleitam nesta soberania sobre todas as coisas. Somos responsáveis? Sim. Mas isso não quer dizer que Deus, em última instância, é soberano. É o Senhor. É o Rei da terra, dos céus, de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, e a gente vai se falando. Fica na paz. Valeu!